Muito bem, então vamos para mais um encontro de Hebreus, da nossa mentoria de Hebreus. E hoje é o nosso 13º encontro, oh glória, aleluia. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Nós vamos começar tradicionalmente com a nossa oração. Deixa eu só ver onde é que eu consigo compartilhar a tela aqui mais uma vez. Aqui está. Muito bem. Beleza. Então, eu quero hoje orar com você. Pai, nós proclamamos que tudo na sua nova aliança não é como diz, é sua e não nossa. Tudo é tua obra e não nossa. Hoje, diante de ti, todos que aqui estiverem assistindo isso aqui, que nos sentamos aqui, não como alguém que precisamos merecer, mas como alguém que foi acolhido pela graça do Senhor. E também gostaria muito o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa continuar tirando as escamas dos nossos olhos, assim como fez com Paulo, deu visão, que possa aquecer o nosso coração e possa iluminar o nosso entendimento, o nosso espírito, o nosso conhecimento. E, Senhor, eu te peço que a Leide veja nessa aula aqui, talvez algo que ela nunca viu, com muita clareza, que ela tem um Deus que se comprometeu com ela, que prometeu ser o Deus dela, que prometeu jamais lembrar dos pecados que ela cometeu. Aleluia, glória a Deus. E que essa revelação desça como um fogo santo e que arda o coração, quebrando medos, quebrando pesos, fardos, dúvidas, inseguranças. Ó Senhor, que o Senhor possa vir e prevalecer entre nós, que possamos absorver a sua força, o seu espírito, que os dons celestiais, os dons ministeriais, que o fruto do Espírito também possa estar aqui conosco, Senhor. O dom de apóstolo, de profeta, o dom de evangelista e também o dom de pastoreio, Senhor, e também o dom de ensinar, o dom de mestre, possa resplandecer dentro de nós. Aleluia, vem, Senhor, vem, 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 vem. Senhor, fale, Senhor, fale nos nossos corações, nos marque, faça com que tudo possa ser concretizado nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Então vamos revisar rapidamente as cláusulas que a gente já viu, né? Da nova aliança, Hebreus 8, tá? Então, nós temos aqui a parte 2, então, tá? Parte 2 que nós não conseguimos encerrar na última aula. Então a gente já viu a cláusula número 1, agora nós vamos ver a cláusula número 2, 3 e também a 4, que é a parte 2 desse nosso processo aqui, tá? Então a cláusula 2 diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, lá no verso 10. E aqui está o coração da graça, na lei. Você se apresenta diante de Deus baseado no seu comportamento, não é verdade? Se você fizer tudo certinho, ele te abençoa. Se você errar uma coisinha, como que era na lei, tinha uma punição. Você pecou, tem que pagar. Agora, na nova aliança, Deus diz assim: olha, eu serei o quê? O seu Deus. Isso independentemente de qualquer mérito seu, independentemente do seu desempenho, da sua condição, do seu merecimento.
Então isso muda completamente tudo, tudo. Então, se você está fraco, se você está fraca, é Ele, é Deus que te fortalece. Se você está doente, é Deus que te cura. Se está em crise, é Ele que te salva. Se você está perdido, Ele é o nosso pastor, Ele vem te buscar, Ele vem te pastorear. E a chave é muito simples, tá? O que te sustenta hoje não é o que você faz por Deus, é o que Deus fez por você. Aleluia? Aleluia. Então, quando nós pregamos lei, ensinamos métodos, passos, fórmulas, estruturas, é a lei, é método, é fórmula, estrutura. Mas quando nós pregamos a graça, nós anunciamos aquilo que Cristo já fez. Então, um afogado, como eu mencionei numa das aulas, ele está se afogando, ele não precisa de um livro ali de natação, ele precisa de um salvador. Nós não precisamos de métodos, mas de Jesus vivo, presente, operando constantemente dentro de nós, ok? Então essa é a segunda cláusula. Vamos ver agora a terceira cláusula, que diz: todos conhecerão o Senhor. Oh, aleluia. Do menor até o maior. Verso 11, tá? Então esse é um dos pontos mais lindos. O conhecimento de Deus, ele não é intelectual. Ele não depende do cara ser o mais inteligente, ter uma formação esplêndida, uma capacitação, um QI melhor do que os dos outros. Não. O conhecimento de Deus, ele é intuitivo. Ele é espiritual. E a unção dentro de você, ela diz: isso é Deus. Isso não é Deus. É uma unção dentro de você que diz: isso é de Deus, isso não é de Deus. E você já deve ter percebido isso. Ok? Então, muitos que estão nesse processo sabem do que eu estou falando. E muitas vezes não sabem nem explicar. Mas quando eles sentem isso, sentem, é indiscutível, sabe? E sabem falar sobre até quando não lembram daquele versículo decorado, na verdade. Então a nova aliança afirma: minhas ovelhas ouvem. Elas o quê? Ouvem a minha voz. Então essa é a nossa natureza, sabe? A nossa natureza não é de quem está aprendendo a ouvir, já é uma natureza de quem já ouve. E como a gente já ouve, a gente está aprendendo a reconhecer o que a gente sempre ouviu. Aleluia! Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então, a quarta cláusula: dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, isso aqui é como se fosse uma coluna mestra de toda a nossa nova aliança. Oh, aleluia. Se Deus não se lembra, ele não julga. Se ele não julga, não há condenação. Se não há condenação, não há medo. E se não há medo, o amor flui. E se o amor flui, a vida floresce. Oh, aleluia. Então, assim, ó, tudo da nova aliança, ela depende dessa cláusula de que Deus não se lembra dos nossos pecados. Muitos cristãos não conseguem crer nem nas três primeiras. Por que eles iriam então crer nesta última? Por quê? Porque eles ainda têm medo. Por isso que ainda vivem como servos e não como filhos. Por isso que ainda acham que Deus está
bravo, irado, mas a Escritura nos diz, o que ela nos diz? Vou mostrar aqui para você. Ela nos diz o seguinte, olha o que ela nos diz em Isaías 54. Eu jurei que nunca mais me iraria contra você. Aleluia! Nunca mais iria me irar contra você. Quando Deus esquece, ele esquece. Ele não finge, ele não faz de conta. Ele apagou, ele removeu. E ele nunca mais verá o que você fez de errado. Porque ele vê apenas agora o que Jesus fez. Isso quebra qualquer manipulação espiritual, destrói medo, isso cura insegurança, isso liberta a alma, sabe? E a gente andou falando em Tikkun, algumas aulas que seria o aperfeiçoamento constante de um conceito hebreu, que se ele não conquistasse isso numa vida, ele conquistaria em outras vidas e tal. Então, o aperfeiçoamento de Tikkun que a gente trouxe para a Nova Aliança, a gente consegue fazer uma ponte, porque, olha só, Tikkun, o aperfeiçoamento da alma, né, na tradição judaica, eles acreditavam que se não conseguisse numa vida, eles iriam lapidando a alma em outras vidas. Um sistema de crença reencarnacionista, não é o que nós cremos. Mas na Nova Aliança, tá? Olha o que Deus diz. Eu serei o quê? O seu Deus. E eu te ensinarei por dentro, não por fora, aonde você tem que gerar uma mudança de fora para dentro. Não, eu mudei o sistema, diz Deus agora. Agora é de dentro para fora, que é o que realmente funciona. Então, Deus diz também, eu te perdoei completamente, você não deve nada, você não tem nada a temer. Então, o Tikkun, o homem tentava conquistar pela vida inteira e não conquistava. Então, Cristo foi lá, realizou um único sacrifício, e o aperfeiçoamento agora não é o esforço humano de eu me tornar a melhor pessoa do planeta, mas é Deus formando Cristo em mim por revelação. É Deus formando Cristo em nós por revelação, por perdão, por transformação. Aleluia. Então, lá na lei, o homem ele tenta melhorar para ser aceito, mas na graça ele é aceito para ser transformado. É muito mais impactante e funciona. Então, se nós fôssemos trazer esse conceito de Tikkun aqui para a Nova Aliança, não é ser moldado pela força, mas pela presença dele aqui dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Oh, glória. Então vamos para as perguntinhas. O que eu ainda tento resolver com métodos quando Deus quer resolver com o seu ser? Em qual área da minha vida eu ainda duvido que Deus é o meu Deus, independentemente do meu mérito? E a terceira perguntinha é: onde eu tenho tratado o conhecimento de Deus como informação, quando Ele quer me dar revelação? Então, é essa a verdadeira causa de nós nos aprofundarmos na palavra, na origem, na vida de Deus, de Cristo Jesus. É para desenvolver revelação. Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais duas perguntinhas. Existe algum pecado, erro ou passado que eu ainda acho que Deus lembra, mas ele mesmo dizendo que ele esqueceu, ainda acho que ele fica lembrando? E outra, o que mudaria hoje na minha vida se eu realmente acreditasse que sou filho, que sou filha, completamente perdoado, sem nenhuma rusga, sem nenhum resquício, nenhuma dívida, nenhuma questão a ser desenvolvida
que possa me gerar uma punição, possa me gerar um peso. E através disso, eu queria trazer uma reflexão. A reflexão da nova aliança. A nova aliança, ela é Deus fazendo. Não somos nós que estamos fazendo. Não somos nós que estamos tentando. Porque, na verdade, o homem só tentava, nunca conseguia. Aqui não. Aqui é Deus fazendo. Na velha aliança, tudo começava no homem. Tipo assim, se você fizer, Deus fará por você. Mas na nova aliança, tudo começa em Deus. Eu serei, eu escreverei, eu ensinarei, eu perdoarei. Oh, glória a Deus, aleluia. E o homem, ele responde como? Ele responde crendo, nada mais, somente isso. Quanto mais você descansa, mais você consegue ver. Quanto mais você crê, mais você ama. Quanto mais você se vê perdoado, perdoada, mais você se vê livre. Oh, glória! Oh, aleluia! Então, a nova aliança não é uma melhoria do homem. É o fim do velho homem e o início do novo homem. Então, essa vai ser uma aula mais curta, tá? Então, eu quero já profetizar para você, Leide, da seguinte forma. Assim diz o Senhor. Ele diz que te dá clareza e não condenação. O Espírito Santo de Deus te diz: filha, minha filha, eu mesmo agora te ensino. Você não está mais caminhando para me conhecer. Você já me conhece. O que está acontecendo agora é clareza, não é mais conquista. O Senhor te mostra que Ele está retirando camadas profundas de medo, que provavelmente vieram de doutrinas, de religião, de autocobrança de si mesma, cobrança de si mesma. E muitas vezes expectativas nossas e expectativas das pessoas contra nós, a respeito de nós. E ele diz para você, minha filha, eu não me lembro mais dos seus pecados. Por isso, pare de viver como se eu lembrasse. Leide, diga que você se tornou filha. Diga que você se tornou filha. E Deus diz assim para você: você se tornou minha. E eu te fiz povo meu. Eu te dei agora uma nova natureza. Você nunca mais será a mesma. E agora eu te chamo para viver como filha, que sabe principalmente que é muito amada. Eu consigo ver claramente, assim, como uma visão, o Senhor dizendo para você assim, Leide, o que a lei tentava moldar de fora para dentro, eu moldei de dentro para fora. Oh, glória, aleluia. E eu vejo muita paz chegando no seu coração, como um selamento. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, Hebreus 10, 8, capítulo 8, verso 10 e 11, nos diz, o 10, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Mas, preste bem atenção, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia, glória a Deus. O versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades
usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa palavra jamais, ela é muito importante. Ela quer dizer que nunca, é improvável que ele se lembre, jamais. Então aqui no capítulo 10, do versículo 10, ou melhor, capítulo 8 de Hebreus, do versículo 10 ao 12, o que nós estamos falando aqui? Paulo está falando da nova aliança, tá? E eu sei que você sabe, é importante a gente ler. Por quê? Porque é importante a gente ler com o coração. Com o coração. E também em oração. A gente lê em oração pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos. Assim, ó, eu quero enxergar isso, Senhor. Porque quando você enxerga com o coração, nós chamamos isso do quê? De revelação. Aleluia. O evangelho só pode ser compreendido por revelação. Então, uma coisa é eu compreender algo no meu cognitivo, no meu racional, na minha mente, intelectualmente. Outra coisa é eu conhecer aquilo no coração, pelo espírito, é eu ter uma luz interior. Apenas saber com a sua mente que Jesus morreu na cruz e ressuscitou não salva, né? Olha lá como é que diz o texto de Romanos. Então, nós precisamos também desenvolver isso de coração, ok? Agora, quando você crê com o coração e quando você confessa que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor Supremo, sobretudo, né? Meu Deus! Precisa ter revelação. Agora, a revelação, ela é como luz, tá? Ela é progressiva. Ela vem aumentando progressivamente. Ela vai é como um sol que vai brilhando mais e mais. Consegue compreender isso? Então, hoje você sabe num nível, daqui a pouco você sabe num nível mais elevado. E assim você vai progredindo, progredindo, progredindo. Hoje você sabe para você. Daqui a pouco você começa a aprender mais para compartilhar, para pregar. Deixa eu acender essa luz aqui. Ah, fica melhor. Essa luz aqui põe aqui mais. Tudo aqui. Oh, aleluia. Então você tem que chegar num nível de poder compartilhar também essas mensagens. Qual que é o problema? Você me ouve e você fala assim, nossa, que maravilha, puxa vida. E você fala, é tão simples, não é mesmo? Mas quando você vai pregar, de repente você fica ali empacada. Não consegue sair do lugar. Isso já ocorreu comigo. Por quê? Porque a gente está precisando crescer mais na revelação. Quando você cresce mais na revelação, aí você consegue falar com naturalidade, com fluidez. Aleluia! O seu coração ele tem que estar mais inundado com a verdade. Você está mais quase como uma overdose, ele precisa estar sobrecarregado com a verdade. Então, se você não entende o que é a compreensão mental e revelação do espírito, é muito importante que lá mais para frente você venha fazer comigo um curso sobre maturidade, maturidade no espírito, tá? Que talvez nós vamos entrar na agenda de 2026. Esse curso sobre maturidade no espírito. Amém? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho. Maravilha, então, é isso mesmo. Eu fui ver só ali a agenda de 2026 e provavelmente nós vamos ter esse treinamento chamado maturidade do espírito. Amém? Então, Hebreus 8:10, vou voltar a tela aqui pra gente. Hebreus 8:10 aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias.
diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais, jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menorzinho deles até o maiorzão. Pois para cada um com as suas iniquidades usarei do quê? Da minha misericórdia. E dos seus pecados eu jamais, jamais me lembrarei. Oh, glória. Aleluia. Então é importante ler e reler, porque a gente vai entrando num nível mais profundo, tá? Então, só existem dois estilos de vida, de acordo com o Novo Testamento. Ou você vive pela lei, ou você vive pela graça. Quando eu falo lei, eu estou falando do quê? Da velha aliança. Mas quando eu falo de graça, eu estou falando da nova aliança. Aleluia. Viver pela lei é viver de acordo com o velho sistema. Amém? A velha aliança, ela era baseada no quê? Na lei. O que era a lei? Troca com Deus. Você obedece, então você vai merecer a bênção. Será que tem crente que vive assim ainda? Acreditando ali que a bênção dele, ele tem que primeiro merecê-la? É óbvio que ainda tem. Muito provavelmente você era assim, eu era assim. Infelizmente isso é o padrão. Por isso, ele é salvo por causa de uma nova aliança, mas tem o estilo de vida na lei. Por isso que não desfruta do favor e da bênção de Deus. Cada vez que você faz algo para Deus, barganhando com Ele, eu te dou algo e você me dá algo de volta, tipo troca, tipo comércio, isso se chama o quê? Barganha. E barganha é coisa do Novo, ou melhor, do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Ô Mike, mas me fala uma coisa. Qual que é o problema da barganha, dessa troca, né? Vamos chamar assim até de comércio? Eu vejo aqui dois problemas. O primeiro deles, uma verdadeira hipocrisia. Uma vida horrorosa, sabe? Se você acredita que tem que chegar num nível de oração, de jejum, de obediência, de vida santa, para só então receber algo de Deus, se você acredita nisso, você tem duas alternativas. Ou você vive uma vida em crise o tempo inteiro, porque não consegue. Então você vive em crise o tempo todo, tentando, mas sempre sentindo-se em falta. E o que eu acredito que seja uma realidade em muitos crentes, 80% dos crentes. Ou então você se torna uma hipócrita. Você finge que recebeu tudo, passa a ideia para os outros que cumpriu todas as condições, todos os requisitos, mas presta atenção, nenhum de nós é capaz de cumprir os requisitos. Nenhum de nós é capaz de cumprir a lei para ser abençoado. Por isso, a nova aliança, o Novo Testamento, que é baseado na graça. O que é a graça? É o favor imerecido, eu não mereço. Você não recebe porque merece, mas porque crê que Jesus Cristo cumpriu todas as justas exigências de Deus no seu lugar, no meu lugar. Ele sim cumpriu a lei, ele pagou a dívida, ele tomou o seu lugar, ele recebeu a ira de Deus. Então agora você pode receber de Deus, mas por causa dele, por meio dele, não por causa da sua própria obediência aos mandamentos. E como que é o nome disso? O nome disso é graça. Aleluia! Oh, aleluia!
Quem vive na lei sente uma vida pesada, sabe? Debaixo de um jugo enorme, cobrança, angústia, tá? Então é claro, assim, se ele for sincero, né? Porque ele não consegue cumprir as leis para ser abençoado em muitas condições. E ele vai estar sempre numa situação horrorosa. E isso ocorre na grande maioria dos crentes. Não é que eles não sejam sinceros. Não é que não sejam convertidos, salvos. Eles podem até ser. O problema é que ainda vivem ou estão tentando viver a vida cristã de acordo com a velha aliança. Ou seja, estão ainda vivendo no tempo de barganha, querendo fazer troca com Deus. Eu te dou isso, você me dá isso. Eles acreditam que para ter uma vida para ter uma bênção, uma determinada bênção, eles têm que cumprir muitas condições de obediência aos mandamentos. Aleluia! Então eles acreditam que se forem totalmente obedientes, então vão receber a bênção. Mas isso é o oposto da graça. Por isso que eles vivem sempre procurando alguém para orar por eles. Glória a Deus. Faz sentido? Eles estão sempre procurando alguém que vai mudar a vida deles. Porque eles não acreditam que Deus mesmo vai ouvir a oração deles. Mas Deus vai ouvir a oração do Mike, porque ele é uma pessoa tão correta, tão íntegra, tão santa. A oração que ele faz, aí Deus ouve. Mas eu sou um pecador. Então fica parecendo que é humildade, mas isso aí é desonra para a obra da cruz. Desonra por aquilo que Jesus fez. Então eu falei para você que tinha duas razões porque você não deve barganhar com Deus. A primeira é essa, porque ou você produz hipocrisia ou desenvolve uma vida angustiada. Mas a segunda razão é que se porventura você achar que cumpriu todas as condições, você vai se achar, você vai querer se gloriar diante de Deus. E Deus, ele não aceita isso. Pela graça sois salvos, salvos de tudo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma obra, é um presente exclusivo de Deus para você. Então não é pelas suas obras. Por que não é? Para que ninguém se glorie. Deus detesta quando o homem se gloria. Então saia dessa posição de angústia. Muitos vivem na eterna angústia de não saberem se obedeceram o suficiente, se leram a Bíblia o suficiente, se oraram suficientemente. Nunca têm convicção de que cumpriram as verdadeiras condições de Deus. E eu quero dizer para você, você nunca vai chegar nesse estágio, você nunca vai conseguir cumprir as condições de Deus. Então saia dessa condição horrorosa de condenação permanente, de acusação, de desqualificação, de depreciação. Deus não quer que você viva assim. Mas quando que você crê que tudo é por meio da obediência dele, da obra dele, você desfruta de uma vida o quê? Abundantemente, ultra, mega abundante, hiper abundante. Deus quer que você desfrute uma vida abundante. Por isso que nós estamos trabalhando a supremacia da graça. Mas para isso você tem que vir para o novo. Você tem que viver completamente na nova aliança. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então eu estou me detendo aqui nesse processo, falando repetidamente sobre a nova aliança,
porque isso é um assunto extremamente importante. Então, se não fosse importante, eu não estaria repetindo. Estou repetindo porque é extremamente importante que você absorva isso lá no seu espírito, sabe? Então, eu preciso de abordar para você o máximo possível sobre todos os ângulos que eu encontrar para que você tenha clareza, amém? Lembra que o Evangelho ele foi escrito sobre a ótica de Mateus, foi escrito sobre a ótica de Lucas, de Marcos, de João, para que você tenha todas as facetas. Então, o alvo é mostrar para você as diferenças entre o velho e o novo, entre a velha aliança e a nova aliança. A nova aliança é a mensagem do novo pacto, ou para usar uma expressão bíblica, Novo Testamento. Então, a mensagem da nova aliança, do novo pacto, ou do Novo Testamento, que é a mesma coisa, não é normalmente ensinado nas igrejas. Né? Eu até já mencionei isso. Basta você parar e se você já é crente, né, há um bom tempo, é só avaliar. Será que eu já ouvi alguma mensagem sobre a nova aliança? Quantos sermões você já ouviu que enfatizaram a nova aliança, explicando o que é a nova aliança? Quem disse para você que a nova aliança é melhor do que a antiga, do que a velha? Então, hoje eu quero compartilhar com você algumas características que fazem da nova aliança uma aliança superior. Ok? Talvez algumas, não todas, e aí a gente continua numa próxima aula, tá? Uma aliança superior, as diferenças da antiga e da velha que fazem ela uma aliança superior. E isso é algo que muitas pessoas, de maneira até prática, desprezam, porque elas pensam que não é. Na verdade, muitos desprezam a mensagem da graça dizendo que é comida de novo convertido. Isso é para pregar para o evangelismo, o evangelista, que eles querem comida sólida. E comida sólida é santidade, é vida correta. Então desprezam como se o sangue fosse desnecessário depois que você converte. Desprezam como se a nova aliança fosse um ensino, vamos dizer assim, de ordem elementar. Mas não é. O livro de Hebreus aqui é comida sólida. Comida sólida. Paulo exorta até os crentes hebreus, dizendo assim: olha, vocês, atendendo ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres. Mas até hoje tem necessidade de ouvir os rudimentos da fé. Lembra? Mas ele coloca para eles, lá no capítulo 6, a gente viu, eu não vou falar agora daquelas verdades básicas, que é o rudimento, eu vou falar com vocês de comida sólida. E ele fala o que então? As verdades que estão registradas no livro. Comida sólida. E uma das verdades fundamentais, e isso é falado de forma repetida no livro, é a nova aliança. Aleluia. Amém. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar. Aqui. A primeira razão porque a nova aliança é superior à velha. Na velha aliança, Deus ficava irado com Israel por causa dos seus pecados, constantemente. Mas na nova aliança, você foi salvo da ira de Deus. Oh, aleluia! Vamos ler Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Então presta atenção, você não pode mais estar debaixo da ira de Deus. Mas, ô Mike, e lá no futuro? E se eu vir a pecar? Não quero saber. O sangue de Deus já está sobre você. A Bíblia fala
que Deus vai enviar a sua ira para esse mundo, mas não sobre você, ok? Deus, o Senhor Jesus, vai julgar vivos e mortos, mas você não entra mais em juízo, porque você passou da morte para a vida. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Então você não pode mais ser condenado, não pode ser mais condenada. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que acontece com ele? Não entra em juízo, não será julgado, não será condenado, mas passou da morte para a vida. Essa história que todo crente vai comparecer diante de Deus no dia do juízo é falsa. Quem vai comparecer lá é quem não é crente. Os filhos não entram em juízo. Mas, Mike, está escrito, olha aqui, está escrito, olha só. Importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tirar feito por meio do corpo. De fato, o apóstolo Paulo falou isso. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas aqui ele não está falando do julgamento do pecado. Ele está falando das obras que você fez. Isso aqui é para reinar. Nossas obras terão que ser avaliadas por Deus para ver se elas vão ser aceitas ou não. Então vai ter um fogo que vai julgar suas obras. A que for queimada, madeira, palha, aí você não tem recompensa. Mas aquela que for de ouro, de prata, de pedras preciosas, que são materiais que resistem ao fogo, você vai ter então daí o quê? Galardão. Aí você vai ter a recompensa. Então o único julgamento que nós vamos passar é o julgamento para a recompensa. Quem vai ter uma presença maior dentro do reino, quem vai ter um galardão, quem vai ter uma hierarquia. Nunca mais você vai receber a ira de Deus. Você não pode mais estar debaixo da ira de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você passou da morte para a vida. Aleluia! Então agora nós vamos ver Romanos 8, versículo 1, que diz o seguinte: agora, pois, nenhuma, é muito boa, é igual jamais, né? Nenhuma, não dá possibilidade de nenhuma, né? Nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Aleluia! Para os que estão em Cristo Jesus. Por que que não há nenhuma condenação? Por quê? Porque você agora está em Cristo. Glória! É muito bom isso, né? Então essa é a questão. Você está em Cristo. Cristo está em você. Você é salvo. Quando você está em Cristo, você reina. Aleluia! Glória a Deus. Então, se você está em Cristo, não há mais condenação sobre você. A ira de Deus foi colocada já lá sobre Cristo. Então, no Velho Testamento, você vê de fato um Deus irado, não é verdade? Agora, no Novo Testamento, não. E você sabe, a falta de compreensão disso levou, durante o decorrer da história da igreja, a muitos pensarem que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo do Novo. Mas isso é completamente falso. Completamente falso. O Velho Testamento é sim palavra de Deus. Mas qual que é a diferença? Você não pode tomar ele mais como se vivesse naquela época. Você agora lê o velho usando a lente do novo. Se você usar a lente do velho, você vai te matar. Porque a letra mata. A letra mata. Então, até alguns pensam que lá no Antigo Testamento não era Deus. Que Deus se revelou só no Novo. Ou aqueles mais irrelevantes dizem o quê? Não,
Lá no Antigo Testamento, Deus estava de mau humor. No Novo Testamento, o humor dele melhorou. E tem aqueles mais irreverentes ainda, mais irreverentes que dizem assim: não, não, não. No Velho Testamento, Deus era pai, mas no Novo, ele virou um vovozinho, bonzinho, nunca diz não, que fica mimando. Então, isso é coisa de gente profana, né? Gente que não conhece a verdade do Evangelho, não sabe a diferença entre o novo e o velho. Consegue me entender? Consegue me ouvir com clareza? No Velho Testamento, Deus colocou o homem, o povo de Israel, né, numa aliança que dependia da obediência das pessoas. E como eles não obedeciam, porque ninguém era capaz de obedecer, Deus mesmo, assim, era obrigado a mostrar sua ira, porque essa era a aliança. E isso aconteceu durante 1500 anos. O objetivo era que chegassem ao ponto de concluir: olha, não conseguimos. Isso está muito além da nossa capacidade. E assim clamassem pela graça, por misericórdia. Então, Deus permitiu que Deus mandou a lei para que o homem pudesse reconhecer o que é a sua incapacidade. Então, clamasse aos céus por ajuda, por misericórdia. Aleluia. No Velho Testamento, havia o quê? Havia ira. Havia ira. Até hoje, os crentes estão o tempo todo pensando lá na ira de Deus. A ira virá em algum momento. O meu pecado vai me chamar. São salvos, mas não têm a revelação do que aconteceu na cruz. Não entende que a cruz dividiu a história, o Antigo e o Novo Testamento, até o nosso calendário, né? Dividiu. E agora nós estamos no Novo. Eles não entendem que foram salvos da ira, salvos da ira. Então, a ira de Deus nunca mais virá sobre você. Aleluia. Não porque você é boa, porque você é bom, mas e também não porque você não peca, mas porque a ira já veio sobre Cristo. O seu pecado já sofreu a devida punição na cruz. Aleluia. E eu já te expliquei isso aqui, tá? O mesmo crime, ele não pode ser punido duas vezes. Se os seus pecados foram punidos em Cristo, não podem agora ser punidos de novo em você. Se Deus fizesse isso, estaria dizendo que a obra do Senhor Jesus na cruz foi o quê? Foi insuficiente. Não é verdade? Então, é preciso crer corretamente. Quando você crê corretamente, isso afeta a sua vida. Oh, aleluia. Então, crentes que ficam o tempo todo pensando que Deus está irado com eles, vivem debaixo de uma constante condenação. Eles não experimentam vida, mas sim um jugo terrível, insuportável. Relacionam-se com Deus com base no quê? No medo. E você sabe, nós não podemos ter intimidade com alguém que nós temos medo. Nem podemos amar alguém. E nós estamos morrendo de medo. Como é que nós vamos amar alguém com pânico? Não conseguimos. O amor não pode conviver com o medo. João nos diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo o medo da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a segunda diferença. O segundo motivo por que a aliança é superior à velha aliança. O segundo motivo é, vem aí na tela. Na velha aliança, o sacrifício de animais era um lembrete anual do pecado da nação. Mas na nova aliança é Deus. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Oh, glória a Deus. Nós vimos isso na última cláusula. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Eu acho que eu vou botar até de novo, né? Botar de novo aqui na tela a última cláusula, o versículo de onde ela foi extraída, esse aqui, ó, o 12.
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais, nunca me lembrarei. Eu gosto muito dessas palavras, nunca, jamais, né? Elas não dão possibilidade. Então, e quem é que está dizendo isso aqui? Quem está dizendo isso aqui é Deus, tá? Não sou eu, não, que estou dizendo. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Então, no Velho Testamento, existia uma festa anual chamada de Dia da Expiação, ou em hebraico, Yom Kippur. Eu acho muito bonitinho esse nome em hebraico. Yom Kippur, que literalmente significa o dia da expiação, do perdão. Então, naquele dia, e somente naquele dia, somente também é uma palavra boa, né? Somente, para não dar margem. Somente nesse dia, o sumo sacerdote entrava lá nos Santos dos Santos, ele aspergia o sangue em cima da arca, aquela parte de cima chamada propiciatório, e quando ele fazia isso, ele voltava, ele erguia as mãos assim, abençoando o povo, e o pecado do povo ele era coberto, ele era eliminado, e isso tinha uma validade de 1 ano. Então o povo ia todo embora em paz. Então imagina o judeu indo embora em paz naquele dia, em paz. Eu estou perdoado. Deus aceitou o meu sacrifício. Era esse o sentimento, né? Ele ficava com aquela culpa, aquele peso, e aí ele vinha, fazia o sacrifício, Deus aceitava, e aí ele se sentia leve, sabe? Então, eu acho isso impressionante, né? Que um judeu, naquele tempo, né? Ele pudesse ter mais paz do que um crente hoje na nova aliança. Porque você só consegue ter paz em alguns momentos, quem sabe até horas, só até o próximo pecado. Na hora que você peca de novo, acabou a paz, né? Por quê? Porque você comete a desonra de achar que o sangue de animais do Velho Testamento tinha mais poder que o sangue do Filho de Deus no Novo Testamento. Então, muito cuidado com isso. Então, lá na antiga, na velha aliança, o pecado ele era apenas coberto. Apenas também é uma palavra boa. Ele era apenas coberto. Isso significa cobrir, espiar. Mas na nova aliança, o sangue de Deus ele cobre o nosso pecado. Mas ele remove completamente para todo sempre o pecado da nossa vida. Quando eu digo isso, eu estou falando do passado, estou falando do presente, estou falando do futuro. E Deus, ele não se lembra mais dos seus pecados. E eu sei, é uma verdade maravilhosa demais e muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de acreditar. Mas não é possível, Mike, que é tão simples assim, mas é a mais pura verdade. O perdão total, ele é uma verdade eterna. E você sabe, nesses 2000 anos, muita gente morreu por causa disso. E é preciso respeitar, é o sangue dos mártires. Então eu quero te convidar hoje, abra o seu coração, creia. Descubra como é maravilhoso viver debaixo de um Deus que não se lembra dos seus pecados. Meu Deus, um Deus que não se lembra, que se esquece dos nossos pecados. E ele não se esquece por acaso ou porque decidiu esquecer. Não, não. Porque a dívida foi paga. E uma vez que a dívida é paga, o credor esquece. O nosso pecado, o pecado já foi punido, já foi castigado. E uma vez que a dívida é quitada, é paga, o credor, o cobrador, esquece. Você deveria esquecer também. Você deveria ficar aguardando o talão de pagamento de dívida, não. Dívidas que já foram quitadas, já foram pagas. Dívida paga é dívida esquecida. Oh, aleluia! Sua dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Por isso, dos seus pecados, ele não se lembra mais. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus, meu Deus do céu. Que notícia boa. Ô, Loramassana. Glória a Deus. Então nós vamos para a terceira razão pela qual a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Deixa eu compartilhar a tela. Terceira razão. Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas temporariamente para uma missão especial. Ora num, ora no outro, ele ficava um tempo e saía. Na nova aliança, o Espírito Santo ele é um selo permanente. Permanente. Uma vez que você recebe, ele fica com você. Não vai mais deixar você. Lembra da oração de Davi? Ele pedia para que o Espírito de Deus não o deixasse. A gente não faz mais essa oração. Porque o Espírito Santo ele já está dentro nosso e já é. Olha só. Lá em Efésios 1,13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, no momento que você crê na verdade do Evangelho, você é selado, você é selada com o Espírito da promessa. Penhor é uma garantia. É uma garantia de que o pagamento, você vai receber o pagamento. É como se fosse, antigamente a gente tinha o cheque calção. Não sei se você lembra disso, era uma garantia. O Espírito Santo, ele é a garantia de que você foi salvo, de que você foi salvo. E que, portanto, você será glorificado. Por isso, ele é o selo e também é o penhor. A gente até já falou sobre selo, né? Mas eu queria trazer uma outra dimensão de selo. O selo também, ele nos traz uma prova de autenticidade. Existem vários tipos de selo. Muitos produtos, eles colocam um selo. Para que eles colocam um selo sobre aquele produto? Para provar que são autênticos, que não são falsificados. Então, existem selos de qualidade, mas também existem selos de propriedade. Então, se você vive aí para as bandas aí de cima, aqui como a Lady, por exemplo, aqui no interior do país, aqui em Mato Grosso do Sul, sabe? Você já viu, aqui para cá também tem, tá? Gado sendo marcado com ferro quente nas fazendas. Essa marca, né? Ela é feita normalmente com as iniciais do seu dono. E é um ferro quente, né? Colocado no fogo e depois é tipo que carimbado assim no traseiro do boi, com as iniciais ali do dono. Isso é para quê? É para garantir a posse, propriedade, é selo. E você também foi selada com fogo, marcada com fogo. Você faz parte do rebanho de Deus. Aleluia? Não tem mais, não tem mais essa, não tem como remover essa marca, porque essa marca é o próprio Espírito, Então lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava no homem. Lembra sempre disso. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, ó, e essa é uma das razões no qual, porque eu não quero ser Davi. Eu não quero ser nenhum daqueles homens, aliás, lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito. E hoje eu tenho. Aleluia! Olha que bênção, que glória. Eu não quero voltar para o velho, porque lá eles não tinham o Espírito permanente. O Espírito ele vinha sobre eles e ia embora. E também só sobre algumas pessoas, sobre reis, profetas, sacerdotes. E mesmo assim ele não habitava. Não habitava. Ele visitava
ocasionalmente, para que eles pudessem realizar uma atividade, uma obra especial, mas depois disso, o Espírito dava no pé. Por isso que lá em Salmos 51:11, o rei Davi, depois de ter pecado, ter cometido adultério, ele ora. Por que ele ora? Porque o Espírito Santo não habitava. E pelo fato de Davi ter pecado, o Espírito Santo podia sair. Por isso que ele ora para que Deus tenha misericórdia. Não tire o Espírito de mim, Senhor. E nunca pegue esse versículo e aplique na sua vida hoje. Por quê? Mas, Mike, isso não é palavra de Deus? É palavra de Deus, mas não é para você. Hoje o Espírito Santo, ele habita em você permanentemente. Aleluia! Isso é um ponto, tá? Que diferencia o Antigo do Novo Testamento, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Uau, vamos fazer mais uma? Vamos para a quarta diferença. Tá fluindo, então vamos fazer mais uma. Quarta diferença. Por que que a nova aliança é superior à velha? Na velha aliança, a fidelidade era um problema. Na nova aliança isso foi resolvido. Glória a Deus. E por quê? Porque Cristo vive para sempre em nós. Lá em 2 Timóteo 2,13 diz o quê? Fala assim, vamos ver. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, olha só. Então, mesmo que você seja infiel, que você cometa um pecado, Deus não muda. Ele permanece fiel às suas. Ele permanece fiel à aliança, sabe? E outra, ele não vai lembrar dos seus pecados. Então não tem nada a ver com você, comigo. Tem a ver com ele. Aleluia. Você será fiel. Não por causa de uma troca, de uma barganha. Você é fiel para ganhar a bênção? Não, claro que não. Porque ele habita em você. Ele habita em você. Você vai amar a Deus, mas não é para ganhar algo dele. Você vai amar porque você entendeu que ele te amou primeiro. Então você responde a esse amor como? Amando. Glória a Deus. Aleluia. Então, essas são as 4 bases fundamentais. Lembra de cada uma delas, tá? Como eu disse no começo lá da nossa aula, busca o Senhor, sempre revelação. Não basta entender com a mente, é preciso crer com o coração. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, quero orar por você para a gente finalizar esse encontro. Pai, nós entramos aqui hoje na Tua presença muito conscientes de que não estamos diante de um Deus distante, mas diante de um Pai que fez conosco uma aliança eterna. Espírito Santo, toma a Leide pela mão e a conduza o coração dela para dentro dessa verdade que transforma, liberta e amadureça. Que caia por terra todo resquício de medo, todo traço de condenação, toda dúvida sobre a fidelidade da obra consumada. Abra os olhos dela para enxergar a majestade da nova aliança. Fala com profundidade, marca com graça e sela com Deus, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vou fazer uma outra gravação, numa outra oportunidade, tá? Continuando com essa para a gente não parar o nosso treinamento, não perder esse pique, tá? Então até a nossa próxima aula, até a nossa próxima gravação e que Deus abençoe. Deus esteja convosco. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.